Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de bacharel em Teologia na disciplina Apologética Cristã. E este é o segundo AVA da aula dupla 3, a segunda parte da aula 5. E o tema dessa aula dupla, que é a aula dupla 3, é os conceitos da ciência da religião para a apologética. É importante, então, nós entrarmos um pouco no que é ciência da religião. Essa ciência tão nova, porque antigamente ela estava dentro da teologia. Na verdade, como a maioria das ciências, chamadas hoje ciências sociais, todas elas estavam dentro da teologia, né? A sociologia, a psicologia, a antropologia, né? Todas estavam dentro da teologia. Mas a academia, na verdade a ciência humana, que cada dia mais tem sido contra a ideia de Deus, né? Tem sido até mesmo ateia, numa proposta que seria laica, né? Mas o laicifismo, né? Ele já é uma proposta ateia em si, né, como se fosse uma maneira de retirar Deus da discussão da sociedade. Mas esse não é o aspecto a ser discutido aqui, ele é muito mais amplo do que isso que eu estou a falar. Só quero chamar a atenção à abordagem de que a religião começou a ser estudada com uma ciência particular a ela, independente de Deus. Me parece meio interessante falar assim, mas pode desassociar Deus de religião? É isso que nós queremos agora abordar. Mas antes, eu gostaria de criar imagens com diagramas de representação ou representação gráfica, né? E essas imagens são para visualizarmos o fluxograma do processo religioso. E aí nós vamos entrar mesmo dentro da abordagem da ciência da religião. Mas esteja a ver os dois próximos slides, e eu vou tentar falar de uma forma rápida, mas eu queria que, se você pudesse, parasse esta AVA e fosse analisar você sozinho. Mas vamos ver. Olhando para as pessoas, nós temos na proposta apologética, uma história apologética que criou métodos. E esses métodos constroem o nosso discurso, nisto que nós chamamos de comunicação. Esse discurso, dentro da comunicação humana, é uma defesa, que é entregue às pessoas. Agora, as pessoas têm em si o fenômeno religioso, é um fenômeno psicológico. E esse fenômeno religioso, ele se agrega na sociedade, porque o ser humano é um ser social, e cria aquilo que é chamado de religião. Essas religiões são divididas em seitas, ou em grupos religiosos, que podem ser negativamente chamados de seitas. Nós vamos depois abordar esse aspecto conceitual de seitas. Agora, esses grupos religiosos, eles criam credos, que é a crença religiosa daquele grupo, que pode criar heresias, né? E nós vamos então depois falar o que seria a ideia da heresia. Mas isso tudo vai para as pessoas. Bom, essa é uma proposta de uma visão gráfica, né? Agora vamos pensar na questão das pessoas que têm o fenômeno religioso, que têm a religião e que estão em grupos religiosos ou seitas, como uma proposta negativa. Não é a nossa proposta negativa aqui o termo seita, mas sim divisão de religiões. Vamos pensar então agora que essas pessoas estão em um grupo negativo, seria a ideia de seita. E então ela tem uma heresia, que é um erro, uma mentira. Mas esse erro, essa heresia, essa ideia tem um tema. E esse tema
é buscado por nós e colocado dentro da nossa teologia sistemática, que busca, na verdade, a verdade acerca do tema, dentro da Bíblia. E aí nós criamos um discurso, que é uma defesa, mas tudo considerando a comunicação. Então aqui eu fiz uma visão geral, apenas para criar uma imagem na sua mente, e agora nós vamos falar da ciência da religião, que ela estuda religião. Agora veja, ela difere da teologia, pois a teologia, teólogos, né, é o estudo de Deus. E a ciência da religião estuda religião e não Deus. Agora, quem estuda religião, claro, vai pensar em Deus, porque não existe religião sem a ideia de Deus. Nós estamos aqui dentro de um ambiente científico. Né? Então, tente entender como que a ciência humana pensa, para você entrar dentro desse mundo e trazer a verdade. Mesmo que você discorde da maioria das coisas que são até construídas. Mas a verdade é que é assim que a academia vê, é assim que a ciência vê. E acaba que é assim que a política vê. E que é transmitido para as escolas e para a sociedade. Vamos lá. A ciência da religião é uma ciência com objetivos de estudo. Vamos ver 3 propostas de objetivos da ciência da religião. Ela estuda Deus como elemento teórico ou como parte da construção da religião, independente dele existir ou não. É a ideia de Deus. Ela estuda o fenômeno religioso no homem como parte da manifestação social que é a religião. Então, você vê a religião como uma manifestação de grupo, mas essa manifestação de grupo é proveniente de algo que está dentro do homem, que é psicológico, que é o aspecto religioso, ou seja, o fenômeno. Um fenômeno humano, que é o fenômeno religioso. Ela estuda a religião no conceito da lógica social, considerando que é uma realidade sociológica. E tem um quarto ponto interessante que nós temos que considerar também, né, mas ele seria até mais teológico, né, que é ela estuda as religiões com os sistemas criados pelo homem como crenças e filosofias sobre a relação do homem com o ideal, ou a crença no divino, ou com Deus. A ciência da religião é uma investigação sistemática do fenômeno social religioso do homem. Então é um fenômeno social ou sociológico, a religião. Você já deve ter visto vários símbolos que têm significados religiosos. Veja aí, por exemplo, esse. Se você quiser depois parar para tentar identificar cada um deles. Mas no mundo nós temos muitos símbolos que eles dão a ideia das religiões. A ciência humana também tem essa percepção, não é só nós. A ciência percebe e tem estudado isso. A Wikipédia, né, da internet, ela fala um pouco sobre ciência da religião e nós vamos buscar ali nela uma definição ou um conhecimento acerca de ciência da religião, uma abordagem mais geral científica, ok? Ciência da religião é uma área das ciências humanas, isso é uma realidade, ou ciências sociais, culturais. Também é chamada de história das religiões, religiões comparadas, religiologia, ciência das religiões, ciências da religião, ciências das religiões, e no alemão esse é o termo, né, que é utilizado. Eu gostaria mais do termo religiologia, né, para dar a ideia realmente da proposta. Agora, o estudo de religiões, sobretudo das religiões de outras culturas que não sejam a do autor ou da autora, tem precedentes desde a antiguidade em várias culturas e tempos históricos. Mas o surgimento de uma ciência da religião, nos moldes modernos, acadêmicos, só vai ocorrer entre as décadas de 1850 e 1870, através da iniciativa do alemão Friedrich Müller, de 1823 a 1900, que é o tempo de vida dele. É tradicionalmente subdividida em história das religiões, o ramo empírico da pesquisa específica, e religiões comparadas, ramo sistemático e teórico da pesquisa ou a partir de várias culturas, que é a divisão, inclusive, que a própria Logos aderiu,
né? Sendo que religiões comparadas nós preferimos dividir em duas partes. Religiões comparadas em Angola e religiões comparadas no mundo. E nós acrescemos a proposta dessa disciplina que você está a fazer, que é a apologética cristã, para poder dar uma ideia geral, tanto da metodologia como também da terminologia, para construir o seu discurso apologético, que no final é o grande objetivo desses estudos. Nós não estudamos outras religiões só para conhecê-las. Nós, na verdade, queremos saber o que eles pensam para poder dizer a verdade para eles, dentro da proposta do pensamento deles. Nasceu de metodologias comparativas europeias, vindos da filologia, de línguas indo-europeias e da ciência, da filosofia romântica alemã, somando ao desejo de estudar com profundidade as religiões existentes no mundo, tendo como forte diálogo com a etnologia. Mas o que é etnologia? Ainda dentro da Wikipédia, a etnologia é o estudo ou ciência que estuda os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma apreciação analítica e comparativa do quê? Das culturas e das civilizações. Temos métodos de construção do estudo das religiões, mas nós não vamos entrar nesses aspectos, vamos apenas citar, e se você quiser se aprofundar, é só você pegar esses termos que eu vou falar a seguir e estudar. Mas os métodos dentro da ciência da religião são os métodos fenomenológicos e empíricos, ou empiristas. Esses são os originais, inclusive, que criou a grande discussão do século XX, né? E atualmente nós temos um novo método que é chamado que tem sido chamado pelo menos de comparativismo. Na verdade, esses métodos são a ideia da análise do fenômeno e da percepção sensorial humana, né? Então, os dois aspectos da grande discussão da religião. E hoje, então, a comparação de todos os aspectos, até entrando dentro da proposta pós-moderna, né, sempre da busca do ecletismo, né? Mas, ainda dentro dessa realidade da ciência da religião como ciência, a ciência dividiu para a investigação da religião a ciência da religião e novas disciplinas internas. Algumas até foram incluídas nas faculdades teológicas. Nós não vamos incluir, na verdade, nós estamos a falar sobre esses assuntos nessa disciplina que é a apologética cristã, mas poderia ter disciplinas separadas, né, como a sociologia da religião, a filosofia da religião, a antropologia da religião, a história da religião, a psicologia da religião, a geografia ou economia da religião e a teologia da religião. Na verdade, todos esses aspectos estão dentro dessa disciplina que você está fazendo, que é a apologética cristã, que de alguma maneira nós vamos chamar a atenção a esses aspectos específicos do estudo da religião. Mas então, com esta AVA, nós demos a você a ideia geral do que é ciência da religião. Como uma ciência hoje auxiliar, apesar dela ter vindo da própria teologia, nós construímos ela, mas ela foi sendo, vamos dizer, reconstruída e novos estudos foram sendo feitos, não só por religiosos, agora por psicólogos, por sociólogos, por antropólogos, né, por neurolinguistas, né, ou seja, neurociência, né, tudo isso começou a estudar e trazer material para isso que é chamado hoje de ciência da religião, e nós buscamos nela o material para nos apoiar nos nossos estudos, principalmente na construção da nossa apologética, que é o nosso objetivo final, ou seja, construir um discurso que vai fazer com que aquele que está no engano seja liberto dele, salvo, aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, que Deus abençoe você. Você está na disciplina Apologética Cristã. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e seja feliz, mas faça alguém feliz.